Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Quero dizer para vocês que eu estou sentindo muita falta, né, de vocês, da nossa rotina, das nossas aulas. Mas esse momento nos pede um pouco de um pouco não, né? Vamos dizer bastante resiliência e muita calma, né? Vai dar tudo certo no final. Então, vamos dar continuidade ao nosso processo, né, de aprendizagem. E intermediado agora, né, pelas tecnologias que nos permitem não parar. Isso é muito bom. Todos vocês já sabem, gosto muito das ferramentas, né, do ensino à distância. Gosto muito do ensino à distância, tanto quanto eu gosto do presencial. E fico feliz que nesse momento a gente tenha instrumentos para dar continuidade. Compreendo também que alguns de vocês não têm tanta simpatia, mas eu espero que vamos dizer, esse pequeno paradigma, ele venha se rompendo com o tempo, tá? Lembrando, obviamente, que isso é passageiro, é temporário, porque vocês são alunos do ensino presencial, tá? Então, vamos lá, continuando a nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade à sessão 3 do nosso conteúdo de administração em sistemas de informação, tá? Vocês vão perceber que eu fragmentei o material, apesar que ele já está sobre o acesso de vocês, mas é para facilitar essas videoaulas e eu quero ser bem objetiva, tá bem? Então, nesse primeiro slide agora, nós vamos tratar sobre a importância e a relação entre computação e dados. Então, a computação ela veio como um instrumento de uma maneira positiva que permitiu que os dados pudessem ser tratados, lapidados e gerar informação, tá? E isso permite que a empresa adquira know-how, conhecimento, né? Os funcionários adquiram conhecimento e criam uma vantagem competitiva no mercado. Então, para recordar esses conceitos que a gente já viu lá no início da disciplina, nós vamos falar agora sobre dados. Então, o que são os dados? O Baltzan e o Phillips, que são os nossos autores básicos, né, de referência da disciplina, ele diz o seguinte, que os dados, eles são fatos brutos. E se a gente for pensar numa pedra, é uma pedra bruta, que tem as suas características, descrevem algumas características, né? E essas características, elas ocorrem, aqui ele dá um exemplo no slide das vendas. Então, detalhamento de vendas, assim como a gente pode ter detalhamentos, né? Características, na verdade, de dados, né? Que vêm esses dados sobre a linha de produção, as vendas, o nível de satisfação, prestação de serviço. Então, é uma forma de você quantificar e ter mais informações sobre aquele negócio. Então, os dados, então, é possível que com ele se estruture mais facilmente e também a gente consegue transferi-los de uma maneira mais simples. E esses dados, eles podem ser organizados da maneira que se compreender melhor. Então, a organização pode definir. Eu posso ter lá essa organização dentro do meu banco de dados, por caracteres, por campos, registros, né, arquivos. Aqui fala dos bancos de dados. Isso está falando até dos registros em papel. Vamos pensar que em banco de dados é o nosso arquivo virtual, mas um banco de dados, né, um arquivo vivo, né, um arquivo físico. Bem como, né, você tem aí a escrita que pode ser organizada em letras, palavras, orações, parágrafos e documentos, tá? Então são dados. E esses dados, a partir deles nós podemos gerar o quê? Informação. Essas informações, ela tem que ter representatividade, ela tem que ter um motivo de existir, né? Uma utilidade. E a informação, ela está em todos os locais da organização, todos os lugares.
ela existe como uma forma, é um instrumento de tomada de decisão, que permite a tomada de decisão. E a informação organizacional, ela tem diferentes níveis e formatos, e uma terminologia muito peculiar também, que a gente chama de granularidades. O que é a granularidade? É você ter o detalhamento da informação. E assim, uma vez detalhado, olha esse slide, por exemplo, ele é muito bacana, ele é bem ilustrativo. A gente tem o primeiro lá, nível, em que você tem a informação, né, o indivíduo, o departamento e a empresa. Então, você tem lá o conhecimento metas, a estratégia de cada indivíduo, você tem as receitas, as despesas da organização. No segundo momento, você tem o formato que essa informação tem naquele momento, então pode ser em documentos impresso, pode ser por apresentação, pode ser em planilhas, banco de dados, e aí você tem também essa informação em cartas, memorandos, e-mails, relatórios, nos próprios produtos, processos, enfim, é uma vasta fonte de formatos, né? Desculpa, de informação. E a granularidade da informação é o detalhamento, né? E aí você lapida. Lembra que eu comentei com vocês na aula que era para vocês terem muito claro, né, no pensamento de vocês a diferença entre sintético e analítico. Então, eu preciso de um relatório sintético, eu preciso de um relatório analítico. O ser analítico é dar essa granularidade para a informação. Você permite tratar esses dados de uma maneira tão detalhada, tão minuciosa, que você enriquece aquela informação. E a partir da informação, você tem dois tipos. E isso vai direto ao encontro do que a gente falou. As informações transacionais, que é aquelas que permitem, né, as atividades cotidianas da empresa, do operacional, e a gente tem o quê? As analíticas, né, as informações analíticas que dão suporte para a organização decidir, elaborar estratégias, planejamentos. Então, as informações analíticas dão subsídio para as decisões gerenciais, tá? E com isso, a partir do dado armazenado, né, eu tenho a transformação. Lembra? Eu tenho o input, a entrada do dado, eu trabalho esse dado, né, gero com ele informações e tenho o output. Com isso, a gente faz com que o dado ele se torne algo aplicado, né, a uma realidade, a uma situação. Então, essa aplicação ela é necessária a participação de uma pessoa, pelo menos, né? E ao ter acesso à informação, você pode comparar com o que já conhece e transformar aquela informação em conhecimento. Você constrói um novo conhecimento a partir de dados passados, né? E também da realidade atual, prevendo um possível futuro. Então, o conhecimento, isso é muito importante que fique claro para vocês, ele é inerente à mente humana e ele é de difícil estruturação, porque cada indivíduo é único e ele tem a sua forma de fazer conexões e interpretar. E por isso que eles colocam no material esse espiral do conhecimento das professoras Nonaka e Takeuchi, que é o espiral do conhecimento, em que a gente tem lá naquele primeiro momento, vocês podem ver aí, a socialização. Então, o que seria a socialização? É o compartilhamento da experiência, que pode acontecer por meio da linguagem, da observação, da imitação e da prática. E como que eu posso atingir isso? Primeiro, por um brainstorm, então, tempestade de ideias. Eu posso também ter isso no momento em que um aprendiz observa o seu mestre, em que ele observa como aquilo é feito, e o recém-contratado que observa alguém mais experiente, né? Trazendo para dentro da organização. Então, eu tenho conhecimento tácito, indo para o tácito. Depois a gente vai para a externalização, como vocês podem ver. Na externalização aqui, nós temos a transposição da experiência em palavra. Então, é um por e para outros. Eu tenho do tácito para o explícito. Depois,
pensando numa forma de espiral e crescente, eu vou ter a combinação, que é a sistematização e a aplicação do conhecimento explícito. Então, a produção de um manual de procedimentos da organização, por exemplo, é uma combinação. Então, você tem o compartilhamento de vários para muitos. Ele tem que ser acessível a todos. Então, é de explícito para explícito. E aí, não encerrando esse ciclo, mas dando para ele uma certa finalização para recomeço, porque fica em espiral, né? O tempo inteiro ele acontece, ele se inicia, termina, inicia novamente. Eu tenho a internalização, que é a incorporação individual dos conhecimentos que são disponibilizados pela organização. Então, por exemplo, a leitura do manual de procedimentos da organização que o funcionário aprende e realiza. Nesse momento, eu tenho conhecimento explícito que parte para o conhecimento tácito, tá? E isso é muito bacana. Bom, aqui nesse primeiro momento, a gente relembra, né, os conhecimentos que a gente já teve lá atrás, né, os conceitos, desculpa, entre dado, informação e conhecimento. E na próxima sessão, na verdade, que eu separei como tópico, o próximo tópico, nós vamos adentrar aí o assunto de armazenamento e banco de dados. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês mais tarde na nossa aula e assim, consequentemente, estarei disponível para vocês via chat no nosso horário de aula, ok? Um abraço, até mais!